Começa agora o terceiro ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem e sejam bem animados para começar mais uma aula de língua portuguesa com a professora Samantha. Vamos lá? A professora quer saber se vocês já organizaram o ambiente de vocês, né? Já organizaram os materiais que nós vamos usar hoje. Tudo certo? Então vamos começar com os objetivos da nossa aula de hoje. Então os objetivos de hoje são: primeiro, identificar a ideia central do texto, o que é o que é. Segundo objetivo, localizar informações explícitas do texto lido. E objetivo 3, usar adequadamente o ponto de interrogação nas frases propostas. Certo? Então a professora vai começar agora com uma adivinha, o que é. Vamos ver se vocês vão adivinhar aqui que nós temos hoje. Não se come, mas é bom para se comer. Ué, o que será? Não se come, mas é bom para se comer? O que vocês acham? Vamos pensar um pouquinho? Quem sabe a resposta certa? Vamos ver? Então, quem falou garfo, né, colher, faca, muito bem, acertou nessa adivinha de hoje. Porque tanto o garfo, a colher e a faca, nós precisamos utilizar na hora de comer, não é isso? Mas nós não comemos, ninguém comeu aí um garfo, uma colher, uma faca, certo? Então tá bom, parabéns para quem acertou. Então, continuando para o próximo slide, nós temos aqui o nosso textinho. Nosso textinho que nós vamos trabalhar hoje. Então, a professora vai ler o texto e vocês vão ler junto com a professora. Combinado? Porque depois do textinho, nós vamos ter algumas perguntas que vocês vão encontrar as perguntas no texto, as respostas das perguntas no textinho ao lado. Combinado? Então, vamos ler lá. Começamos com o título, texto, o que é? Autores, Paulo Tatti e Edith Derdick. O que? Não desgruda do seu pé. Cresce, engorda e estica. Vou te dar mais uma dica. Não tem cheiro nem sabor. Não tem peso nem valor. Não tem brilho, mas se vê. Não consegue se esconder. Caminhando pelo chão, anda sem lhe dar a mão. E na sua brincadeira é super companheira. O que é? Se parece com você. Tem até um gesto igual, mas é bidimensional. Se você ainda não descobriu, eu garanto que você já viu. E agora, o que eu vou dizer, com certeza vai esclarecer. Só na luz é que ela dança. Dança rumba, dança samba. Dança o que você dançar. Só você é o seu par. O que é? Vamos pensando lá, para que no final nós temos que ter a resposta desse o que é, né? Então aqui a primeira pergunta já está na tela. Quem são os autores do texto? Então vocês vão ler a pergunta e já vão olhar do ladinho para responder, para achar essa resposta da número 1. Acharam quem são os autores? Muito bem, está até em destaque ali, né? Paulo Tatti e Edith Derdick. Muito bem. Vamos para a pergunta 2? Qual é o título do texto? O que é o título do texto? Qual que é o nominho do nosso texto? Qual que é o nome do texto, o título? Qual que é? Esse é fácil, né? O que é? Muito bem. Agora vamos para a terceira pergunta sobre o nosso texto. Qual que é a terceira pergunta, será? O que o título sugere? Então, essa pergunta, o que eu quero dizer com essa pergunta? O que o título sugere? Se você ler só o título, qual que é o título? O que é? O que você imagina que vai acontecer nesse texto? Sem ler o texto, apenas o título. Então, o que é? O que você pensa quando você lê isso? É uma pergunta, né? Toda pergunta tem que ter uma resposta, não é isso? Então, vamos ver a resposta dessa pergunta? Então, o texto trará uma adivinhação, né? E, consequentemente, vai trazer uma resposta à pergunta, que é o título, certo? Agora, a professora colocou na quarta questão, vocês vão escolher 3 dicas que você achou mais interessante, mais legal,
para desvendar esse mistério. Nós temos aqui no textinho ao lado várias e várias dicas, né? Mas vocês vão ler um pouquinho o textinho para achar no texto qual é as dicas que vocês querem escolher. Vocês vão escolher 3 dicas ali do texto. Deem uma olhadinha no texto, né? Tem várias e várias. Qual que vocês escolheram? Então, vamos ver então 3 dicas? A resposta da 4? Se parece com você. A dica 2, tem até um gesto igual. A 3, caminhando pelo chão, anda sem lhe dar a mão. Então, essas aqui são algumas das dicas do texto, certo? Então, passando para o outro slide. Agora, professora, o que a professora fez aqui? A professora vai mostrar para vocês algumas dicas que a professora escolheu, tá? E nós vamos analisar essas dicas, porque a gente tem que chegar ao quê? A uma resposta da nossa adivinha, não é isso? Então, vamos começar com a primeira dica aqui que a professora escolheu. Aí a gente vai analisar para poder chegar à resposta. Dica 1, não desgruda do seu pé. O que será quando eu falo não desgruda do seu pé? O que será que não desgruda? Olhem lá para o pezinho de vocês. O que será que é? Vamos ver? Ah, a professora colocou aqui um cachorro. Quem que tem cachorro em casa? O que acontece quando vocês saem de casa e depois voltam? O cachorro fica animado, fica feliz de ver vocês, não é assim? O que eles fazem então? Ficam ali no pé de vocês o tempo todo. Não é assim que acontece? Então ele não desgruda do pé. Ah, então, ó, pode ser o cachorro, né? O que mais será que não desgruda do pé? A meia, né? Ainda mais quando tá friozinha, não é bom usar uma meia para deixar o pé quentinho? A meia também não desgruda do pé, certo? Também agora, o que será que é? Cachorro, meia, o que mais que não desgruda do pé? Ai, o chiclete. Quem de vocês que já pisou num chiclete? O que acontece quando você pisa num chiclete? Então, se estiver de sapato, de tênis ou até descalço, né? O que acontece? O chiclete faz o quê? Gruda, né? No sapato, na sola do pé, e depois fica ruim de tirar, né? Você tenta, puxa, tira. Então, o chiclete também, ele gruda no pé. Então, essas 3 aqui, coisas que a professora colocou, são coisas que não desgrudam do pé. Tem outras coisas também, né? Mas aqui pode ser, então, os chicletes, o cachorro, a meia, né? Então, vamos para a dica 2. E na sua brincadeira é super companheira. Quem será que é uma pessoa super companheira? Vamos ver? Ah, melhor amiga. Quem de vocês não tem aí uma melhor amiga, um melhor amigo? Aquele que está sempre esperando você para brincar, para contar um segredo, para conversar, né? Não é bom ter um melhor amigo, melhor amiga? Então também pode ser a nossa resposta aqui, melhor amigo, melhor amiga, porque eles são o quê? Super companheiros, estão sempre com a gente, não é assim? Certo? Vamos para mais uma dica, então, para a gente ver se consegue realmente descobrir qual que é a nossa adivinha, a resposta da nossa adivinha. Não tem brilho, mas se vê. O que é uma coisa que não tem brilho, mas se vê? O que é isso aqui? É o quê? É uma caverna. Ela tem brilho? Não tem, né? É bem escura, mas a gente enxerga. Vocês estão enxergando a caverna? Enxerga, né? Isso mesmo, ela só está escura. O que mais? Buraco. Buraco também. Ó, ele é escuro, não tem brilho, não tem luz, mas nós enxergamos o buraco. Então, será que a resposta é caverna? É buraco? Nossa, quantas opções que nós temos, né? Agora vamos para 4, a dica 4 que a professora escolheu para colocar aqui. Se parece com você. Ai, quem será que se parece com você? A mãe? O pai? Na verdade, nós que nos parecemos, né? Com a nossa mãe, com o nosso pai. Não acontece de alguém falar, nossa, olha, é a cara do pai, ou é a cara da mãe. Nossa, olha os olhos, são bem parecidos com os olhos da mãe. Não é assim? Então, tá. Então, agora nós viemos até a dica 4. E agora nós vamos pensar um pouquinho. O que será que é? Qual será a resposta da nossa adivinha? Qual será que é? Então, qual é a resposta? Vocês já conseguiram descobrir? Quem que já descobriu aí? Já sabe? Já está na cabecinha a resposta? O que é? Ah, vamos ver qual que é a resposta correta? A sombra. Quem que acertou a sombra? Parabéns, quem falou a sombra. Isso mesmo, ó. Mas eu sei que tem alguns aluninhos que estão com uma cara de dúvida. A sombra, professora? É a sombra sim. Vamos rever então algumas dicas para ver se realmente pode ser a sombra? Então vamos ver lá. Primeiro, não desgruda do seu pé.
A sombra anda do seu pé? Não, pois a sombra está com você. É a sua sombra, né? Então ela está sempre grudada a você, certo? Na sua brincadeira é super companheira. Por que ela é super companheira? Porque ela está sempre com você. Sempre perto de você, não é isso? Então por isso que ele falou ali na musiquinha, né, no texto, que a brincadeira é super companheira, o tempo todo está com você. Não tem brilho, mas se vê, não é? Ó, tá vendo que ela é escura? Ela não tem brilho mesmo. Mas vocês não estão enxergando a sombra? Estão, né? Entenderam? Então também a dica joia, realmente a sombra. E agora a última aqui, se parece com você? Se parece com você? Claro que se parece, pois na verdade a sombra é você, certo? Vocês nunca fizeram aquela brincadeira, né, na parede? Já aconteceu comigo quando era criança, que quando acabava a luz e a mãe ela acendia uma vela, e daí a gente ia brincar o quê? Na parede. E era bem interessante porque a gente brincava de animaizinhos na parede, via sombra, a nossa sombra a gente fazia com as mãos, né? Tentem fazer isso um dia para vocês verem como que fica. Que interessante que é essa brincadeira das sombras, tá bom? Combinado? Então agora, a professora viu que vocês estão agora bem animados com o que é o que é. Então a professora escolheu alguns o que é aí para vocês responder para a professora. Vamos lá? Então lá, primeiro, anda deitado e dorme em pé. Ai, o que será que é anda deitado e dorme em pé? Pense lá um pouquinho o que vocês acham. Qual que é a resposta? Ah, já tem aluno que sabe. Isso mesmo, o pé. Ele não anda deitado. Quando ele está andando, ele está deitado, certo? E quando ele vai dormir, ó, vocês não deitam assim e o pezinho fica de pé? Muito bem. Próximo. Dá muitas voltas e não sai do lugar. O que será que dá volta e fica no mesmo lugar? Quem sabe essa? Qual será que é a resposta? Ah, o relógio, verdade. O relógio trabalha, dá volta, né? E sempre está ali no mesmo lugar. Muito bem. Então, olhando essas duas questões aqui, ó, essas duas perguntas, então vamos voltar um pouquinho nas perguntas. O que nós vemos aqui? Então, que tanto uma pergunta quanto a outra, o que ela tem para ser pergunta? O que vocês veem de comum entre as duas perguntas? Ah, isso mesmo, para ser pergunta tem que ter o ponto de interrogação. Não temos? Anda deitado e dorme em pé. O que é? Dá muitas voltas e não sai do lugar. Tá vendo que as duas perguntas têm ponto de interrogação? Certo? Então vamos para mais duas. Já que vocês estão acertando tudo, né? Vamos então para mais duas. A próxima. Fica cheio durante o dia e vazio durante a noite. O que será que é? Será que é bolsa? O que será que fica vazio durante o dia, cheio durante o dia e vazio durante a noite? Quem sabe? O que será? Essa professora não sabe. Ah, o sapato! Claro, porque não é de dia que vocês usam o sapato? Então vocês colocam o sapato para caminhar, né? Para sair. E daí o sapato tá o quê? Tá cheio, porque tá com o pé de vocês. E à noite, como é que ele fica? Fica vazio, porque vocês tiram o sapato para poder dormir. Vocês tiram o sapato, né? Para poder dormir? Ah, então, viu? Então, muito bem. Então, o sapato, parabéns. Mais uma. Quanto mais se perde, mais se tem. O que será? Mais se perde, mais se tem. O que é? Bom, dinheiro não é, né? Se você perde, você não tem o dinheiro. O que será que é, então, que você perde e você mais tem? Ah, o sono. Isso mesmo. Já aconteceu com vocês, de vocês dormirem e de repente acordar, perder o sono no meio da noite? E depois, o que acontece? No outro dia, vocês ficam cansados, né? Sonolentos, que nem o menininho ali, ó. Bem sonolentos, porque vocês não descansaram o suficiente, certo? Vamos olhar essas duas questões que estão aqui, então, como nós vimos as outras. Então, são duas perguntas. O que mesmo que eu tenho que ter para ser pergunta, que tem tanto na pergunta aqui na primeira e na de baixo? O que é mesmo? Vocês já sabem agora. É o ponto de interrogação. Muito bem, né? Então, tanto na primeira, o que é que fica cheio durante o dia e vazio durante a noite? Ponto de interrogação. Na de baixo também, quanto mais se perde, mais se tem? Ponto de interrogação, porque são duas perguntas. Joia? Então, agora a professora trouxe aqui uma atividade bem joia, que eu acho que vocês vão gostar. Primeiro, nós vamos olhar bem essa imagem, vamos analisar, ver tudo que a gente enxerga nessa imagem aqui. Ajudem a Pro.
Então, aqui, ó. Então, nós temos, primeiro, que ambiente que é esse? Que ambiente que esse aqui? É um parque, acho que é um parque mesmo, né? É um parque porque tem gangorra, tem um pedacinho de areia, certo? Tem um brinquedo ali que tem uma escadinha para subir, é? Ah, então eles estão num parque. Quem que estão nesse parque? Quem? As crianças, muito bem, são várias crianças que estão o quê? Brincando no parque, né? Então as crianças estão brincando no parque, muito bem. O que nós temos ali então? Ah, temos a bola também, alguém já brincou com a bola, deixou ali, né? Ou vai brincar ainda, certo? Então, estão vendo? O que mais que vocês podem falar sobre essa imagem? E como que está o tempo? Está um tempo ensolarado para eles estarem brincando? Não, né? O tempo está chuvoso e mesmo assim eles estão se divertindo, brincando. Olha aquelas crianças, ó, tem uma menininha na árvore, tá vendo? Parece o quê? Que ela está brincando de se esconder, ela está escondida atrás da árvore. Viram? Viram que interessante, então, essa imagem que a professora trouxe? Por que a professora trouxe essa imagem? Porque agora vocês vão fazer uma atividade relacionada com essa imagem, tá bom? Então, vamos lá. Lembra que a professora falou no começo que era para deixar o caderninho do lado, o lapisinho, a borracha? Então, vocês têm um minutinho agora para colocar a data de hoje. Vejam lá que data que é hoje, bem certinho. E colocar o nominho completo de vocês para a gente poder fazer a atividade, ok? Um minutinho. Colocaram na minha data? Ótimo! Então, agora, nós vamos para a nossa atividade. Observe a imagem, é a mesma imagem que nós vimos agora há pouco. E façam 4 perguntas com as respostas, né? Então, toda pergunta tem que ter uma resposta, nós vamos fazer 4 perguntas. Já faz uma perguntinha e já coloca a resposta embaixo, tá bom? Daí faz a outra, já vão colocando a resposta embaixo da pergunta. Com suas respostas relacionadas a essa cena. Então, como vocês são bem espertos, vocês vão fazer sozinhas perguntas, olhando, não pode ser uma pergunta que não tem nada a ver com a figura, né? Então, vocês vão olhar bem a figura e vão fazer 4 perguntas e respostas relacionadas a essa figura. Vamos lá? Vocês têm 9 minutinhos para fazer.
conseguindo fazer as perguntas e respostas? Joia! Muito bem. Então, aqui a professora vai colocar algumas perguntas, né? Vocês não precisam ter as mesmas perguntas que a professora, tá? Mas a professora só dá algumas ideias aqui. Então, aqui a primeira. Do que as crianças estão brincando? Primeira pergunta, né? Então, olhando lá, curiosidade de saber o que as crianças estão fazendo, estão brincando. Quantas crianças estão no parque? Próxima. O que as crianças estão fazendo? Eram 4 perguntinhas, né? Então, mais uma. Como está o tempo? Então, olhando essas perguntas, o que nós vemos aqui? Todas as perguntas, vocês podem ter feito perguntas diferentes, mas o que vocês têm que ter colocado lá para corrigir as frases de vocês? Tem que ter no final da frase o quê? Um ponto de interrogação, porque são perguntas. Lembra? São perguntas. Então, veja se todos vocês colocaram realmente o ponto de interrogação, certo? E aí, o que é mesmo? Cada pergunta tem que ter o quê? Ah, tem que ter a resposta. Lembraram de fazer a resposta? Vamos ver então, na primeira, do que as crianças estão brincando? Então, a professora tem várias coisas ali. A professora colocou gangorra, pega-pega, bola, né? E a professora colocou um ponto de reticências, para saber que tem mais coisas, né? Na outra, quantas crianças estão brincando no parque? Alguém fez essa questão? Contaram quantas crianças tem? E isto são 9 crianças, né? Então, no parque tem 9 crianças. Joia! A outra questão, o que as crianças estão fazendo? O que elas estão fazendo? Estão brincando, estão se divertindo, né? Mesmo com chuva, elas estão se divertindo. E a última questão aqui, como está o tempo? Como que está o tempo? Ah, está chuvoso, né? Nós já falamos sobre isso, então o tempo está chuvoso. Então, se vocês fizeram as perguntas, né? Mesmo que não sejam essas, mas que você tenha a ver com a figura e tem o ponto de interrogação, então está certo, tá? Parabéns. Agora, a professora vai fazer um desafio para vocês. O que é esse desafio? Então, vocês entenderam, nós já trabalhamos o ponto de interrogação. E vocês já entenderam o que a professora viu. Então, agora, vocês vão ver algumas frases aqui, tá? No slide, ó. Em quais frases abaixo devemos utilizar o ponto de interrogação? Então, não são todas as frases que a professora vai colocar que tem o ponto de interrogação. Vocês vão ter que ficar bem espertos, lembrar por que a gente usa a interrogação quando é pergunta, lembram? Para daí sim colocar o ponto certo. Combinado? Então, a primeira frase é: quantas crianças estão brincando no parque? Presta atenção na entonação da professora. Quantas crianças estão brincando no parque? A segunda, que brincadeira divertida. A terceira, estou vendo 2 meninas brincando na gangorra. Quantas crianças estão de mãos dadas? Vamos ver como que ficou então aqui. Isto, então, a primeira é uma pergunta, né? Quantas crianças estão brincando no parque? A de baixo, eu estou perguntando alguma coisa para alguém? Que brincadeira divertida. Não, né? Eu estou exclamando. Muito bem. A próxima, estou vendo 2 meninas brincando na gangorra. Eu só estou afirmando que eu estou vendo as 2 meninas brincando na gangorra, não estou perguntando nada. Então, é ponto final. Quantas crianças estão de mãos dadas? Opa, outra pergunta aí. Vamos para mais algumas questões aí para vocês ajudarem a professora. Então, a próxima. Eu vi a bola no meio do parque. O que será que eu vou usar? Está chovendo no parque? Que areia fofinha. Quantas meninas estão brincando? Ah, vamos ver então quais são as... primeiro eu estou falando que eu vi a bola no parque. E um ponto final. Está chovendo no parque? Ah, interrogação. Aqui sim eu estou perguntando. Que areia fofinha. Estou exclamando que a areia está fofinha. Quantas meninas estão brincando? Muito bem. Também interrogação, porque eu estou perguntando. Vamos ver então quais as frases que ficaram com o ponto de interrogação, porque são perguntas. Quantas crianças estão brincando no parque? Quantas crianças estão de mãos dadas? Está chovendo no parque? Quantas meninas estão brincando? Então, essas aqui foram as frases que vocês acharam que tem o ponto de interrogação e fizeram certo. Parabéns, são essas aqui mesmo. Joia, ótimo. Agora,
a professora vai ver os objetivos de aprendizagem de vocês, se nós conseguimos atingir esses objetivos. Vamos ver? Qual que era o primeiro mesmo? Identificar a ideia central do texto. Conseguimos identificar a ideia central? Conseguimos, nós trabalhamos bastante sobre o texto, conversamos sobre o texto, né? E a segunda, localizar informações explícitas do texto lido. São aquelas informações, lembra que a professora colocou o textinho do lado e vocês tiveram que ver a pergunta, ir ao texto e trazer a pergunta, a resposta para a pergunta? Lembra? Então conseguimos também, né? E agora o último tipo de aprendizagem. Usar adequadamente o ponto de interrogação nas frases propostas. Fizemos, né? A professora trouxe várias frases para vocês colocarem a pontuação e também vocês fizeram aquele exercício da gravura, né? Que vocês fizeram sozinhos as perguntas, lembram? Então, joia. Parabéns, né? E aqui, só para a gente terminar, temos a tarefinha para a próxima aula, certo? Vamos ver qual que é a tarefinha? Então, vocês vão olhar, ler essas palavrinhas. São palavrinhas que às vezes confundem, gente, certo? E vão ver lá, o que vocês vão colocar? Será que é o LH? Ou será que é o L-I-A? Será que é o LHA? Ou será que é o LIA? Então, vocês vão ler palavrinha por palavrinha, que na próxima aula a professora vai corrigir com vocês, certo? Então, obrigada pela participação, até a próxima aula e tchau, tchau! Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças! Vamos para mais uma aula de Geografia? Vem comigo, então, aqui na tela, ver os objetivos da nossa aula de hoje. Identificar alguns serviços públicos do seu bairro ou distrito. Nós já falamos sobre os serviços públicos, né? E vamos rever alguns. Reconhecer a importância da destinação correta dos recursos arrecadados pelo poder público. Nós vamos ver também, comentar de onde vem esse dinheiro que o governo mantém os serviços públicos, ok? Vamos então começar a nossa aula. Vamos relembrar então o que é serviço público. Os serviços públicos são aqueles considerados essenciais para a sobrevivência e o bem-estar da comunidade. A professora colocou 2 exemplos aqui. Então, a coleta de lixo, né, a limpeza urbana e a saúde. Então, esses serviços essenciais quer dizer aqueles que são necessários, né, muito necessários para manter a qualidade de vida da população, que são oferecidos pelo governo. Olha, primeiro a professora vai mostrar essa imagem aqui. Observe bem esta imagem, que serviço público que está sendo ofertado para a população nesta imagem. Olha lá, o que você acha? Isso mesmo, né? A iluminação pública. Observe bem as ruas iluminadas, né? Vários veículos transitando. Essa imagem é aqui do centro do nosso município de Ponta Grossa e nós vemos o quanto facilitou a vida das pessoas a iluminação pública, né? Como seria esse trânsito de veículos e pessoas à noite em lugares que não tivesse essa iluminação pública? Então, o serviço ofertado nesta imagem é a iluminação. Agora vamos ver uma outra imagem. Olhe esta. Observe bem os detalhes que serviço está sendo ofertado para a população aqui pelo governo. Qual serviço público? Isso mesmo, a segurança. Nós podemos ver nesta imagem, né, os carros da Polícia Militar, né? Eles estão atendendo desse espaço que é uma praça. É aqui no Parque Ambiental do centro do município de Ponta Grossa. Então, é muito mais fácil você circular pelos lugares públicos quando a gente tem segurança, né? Prestado através da Polícia Militar ou também da Guarda Civil Municipal. Então, nesta imagem aqui, nós temos a representação da segurança. Agora, para prestar serviços à população, o governo precisa de várias pessoas, né, de vários profissionais para prestar esse serviço para a população. Eles são chamados de servidores públicos. Olha alguns exemplos aqui. O guarda civil, o professor,
o enfermeiro, o zelador, o motorista, o gari, entre tantas outras pessoas, tantos outros profissionais chamados servidores públicos que prestam serviço à população, né? Serviço público à população. Então, muitas outras pessoas trabalham para o governo, né? Prestam concurso e são servidores públicos para satisfazer as necessidades da população por meio do serviço público. Então, agora, senta lá que a professora vai colocar um vídeo para você assistir do guarda municipal aqui de Ponta Grossa, mostrando um pouco do trabalho da Secretaria de Segurança Pública aqui do nosso município. Olha lá então. O Guarda Civil Municipal Marins vai apresentar para nós então o que faz a Secretaria de Segurança Pública, de Cidadania e Segurança Pública aqui do município de Ponta Grossa. Todo mundo sentadinho lá para assistir? Vamos então assistir o vídeo. Olá pessoal! Olá crianças, tudo bem? Eu sou o Marins e eu sou um agente da Guarda Civil Municipal de Ponta Grossa e hoje eu estou aqui para falar para vocês o que faz a Guarda Municipal dentro do nosso município. Então vamos lá para as atribuições da Guarda Municipal? A Guarda Civil Municipal de Ponta Grossa conta com cerca de 260 agentes, exercendo funções administrativas, bem como de segurança patrimonial, monitoramento e de manutenção da segurança e combate ao crime no município. Dentro dessa estrutura, a Guarda Civil Municipal também possui os grupamentos operacionais especiais, tais como ROMU, Ronda Ostensiva Municipal, GETAM, Grupamento Especial Tático com apoio de motocicletas, além da Patrulha Maria da Penha, dedicada ao acompanhamento de famílias vítimas de violência familiar e que possuem medidas protetivas em vigor. A Guarda Civil Municipal, em parceria com a Secretaria da Educação, tem também a Patrulha Escolar, que é uma equipe empenhada em palestras sobre cidadania e segurança, agindo nos CMEIs e nas escolas municipais. Muito bem, agora que vocês já sabem a importância do trabalho da Guarda Civil Municipal de Ponta Grossa, vocês podem correr e contar para os seus outros amiguinhos que ainda não sabem. Tchau e até a próxima! Agora vem comigo aqui na mesa, que a professora vai trabalhando um pouquinho sobre as diferentes funções, né, dos servidores públicos. Vem aqui então. Olha, a professora trouxe aqui 3 serviços públicos: segurança pública, limpeza urbana e saúde. E nós vamos formar aqui alguns itens, a professora vai colocar alguns itens de cada tipo de serviço público para você. Observe aqui então. O nosso primeiro serviço é a segurança pública, que é o mesmo do vídeo, né, onde o guarda municipal apresentou para vocês. Então, primeiro a imagem da guarda municipal, né, dos guardas. Onde que eles atuam? Atuam em diferentes lugares do município. Então, em todo o município, a Guarda Civil Municipal de Ponta Grossa atua. Qual a função deles? A função deles, então, entre outras, né, está manter a ordem pública e cuidar da segurança das pessoas. Esta, então, é a Guarda Civil Municipal. Esta imagem aqui, né, está trabalhando, então, a Guarda Civil Municipal e está mostrando para vocês aqui o trabalho que foi apresentado no vídeo. Vamos então agora para ver a parte do meio, aqui o serviço do meio, né? É a limpeza urbana. Olha, então, aqui está o caminhão da coleta, né? Da coleta de lixo com os funcionários, com os garis, representando então a limpeza pública. Onde eles trabalham? Atua em diferentes espaços públicos, então, nas ruas, né? E em outros espaços públicos, nas praças, eles também atuam. Qual é a função deles? Contribuir com a limpeza da cidade.
E esse profissional representado aqui na imagem é o gari, né? O gari é o profissional representado na imagem que faz essa coleta, né, e ajuda na limpeza. Então já temos 2 serviços públicos. Vamos para um próximo serviço, a saúde. Olha lá, a professora trouxe uma imagem de uma unidade de saúde. Olha aqui, uma unidade de saúde. Onde que esse profissional atua? Que a professora vai falar. Atua na unidade de saúde junto da comunidade. A função prevenir e controlar doenças. E o funcionário que a professora quer colocar hoje da saúde é o agente de saúde. Então observe lá. O serviço público é a saúde. O profissional é o agente de saúde, o que ele faz? A função dele, prevenir e controlar doenças. Ele atua na unidade de saúde junto da comunidade. E aqui está a representação de uma unidade de saúde aqui do nosso município. Vamos rever esse do meio aqui. O serviço público é limpeza urbana. Quem está fazendo esse serviço que a professora quer representar é o gari. Contribuir com a limpeza da cidade, isso que o gari faz. E onde que ele atua? Atua em diferentes espaços públicos, né? Está lá a representação, a imagem do gari. Agora, nosso outro serviço público, segurança pública. Guarda Civil Municipal é o profissional, assim como no vídeo que você assistiu. Manter a ordem pública e cuidar da segurança das pessoas, esta é a função do guarda. Atua em diferentes lugares do município. Então, em todo o município, a Guarda Municipal faz esse serviço. E aqui está a representação de 2 guardas municipais. Ok? Então, volta comigo aqui na tela. Me diga lá, você sabe de onde vêm esses recursos que o governo usa para prestar esses serviços públicos? Olha a pergunta que a professora colocou. De onde vêm os recursos usados pelo governo para manter os serviços públicos? Para manter os serviços públicos, pagar os profissionais, comprar material, tudo isso precisa de dinheiro, não é mesmo? E esse dinheiro vem de onde? Ah, esse dinheiro vem dos tributos, olha lá. Os recursos, o dinheiro, vem dos tributos. O que são os tributos? São as taxas, os impostos pagos pela população. É com esse dinheiro que o governo presta os serviços públicos. Um desses impostos é o IPTU. O IPTU, olha o que significa. Imposto Predial e Territorial Urbano. Então, se a sua família tem uma propriedade, né, ela paga um imposto, que é o IPTU, uma vez por ano. Com esse dinheiro, a prefeitura presta os serviços públicos. Então, vamos analisar aqui um talão de IPTU. Então, você pode ter ouvido falar lá na sua casa, né, que próximo a essa data teve o pagamento do IPTU, né? IPTU, então, que é o imposto que todo mundo que tem uma propriedade, uma casa, um imóvel, paga, né? Ele paga por quê? Porque o governo precisa deste dinheiro para prestar o serviço público. Então, olha aqui, a professora colocou um talão de IPTU aqui. O que tem de dados, né? Além dos dados das pessoas aqui, do cadastro das pessoas e do terreno e do imóvel, né? Que é a medida do imóvel, o valor do terreno, tudo isso consta nesta parte do carnezinho do IPTU. E para cá está o que a pessoa está pagando, né? O que o dono do imóvel está pagando. Então, olha aqui um dos itens. É a taxa de lixo, né? A taxa de coleta de lixo, ela é paga no IPTU. Então, se você pegar o carnezinho lá da sua casa, pede aí em casa para um adulto, mostrar o carnê do IPTU para você. Você vai ver que lá está escrito assim, taxa de coleta de lixo. Então, nós pagamos no IPTU a coleta do lixo, que é feita nas ruas, né, em frente às moradias. E o outro imposto é o IPTU mesmo. Então, aqui é uma taxa de coleta e aqui é um imposto, IPTU. Então, essas duas coisas aqui, esses dois tributos, nós pagamos no carnê do IPTU.
Agora nós vamos para nossas atividades. Vamos lá comigo então. A primeira atividade você já pegou lá na escola, né? E é só pegar a folha e fazer. Vamos lá comigo. Número 1. Encontre o nome de alguns serviços públicos no caça-palavras. Então, você vai procurar aqui no caça-palavras, vai procurar as palavrinhas, o nome dos serviços públicos. Quais são eles? Iluminação, saúde, transporte, educação, água tratada, coleta de lixo e segurança. Então, você tem 5 minutinhos para fazer esse caça-palavras.
Certinho? Conseguiu encontrar as palavras? Vamos ver lá então os serviços públicos. Olha, primeiro serviço, iluminação, a iluminação pública. Segundo, a saúde, encontrou este? Terceiro, o transporte. Educação, água tratada, coleta de lixo e segurança. Então, aqui a professora colocou alguns serviços públicos. Quem não conseguiu, faz lá, né? Vê como que a professora circulou, a professora marcou e faz o seu. Certinho? Vamos então para o número 2. O número 2 você não tem ele aí. Então, você vai precisar copiar no seu caderno. Pula uma linha lá, coloca número 2, pode escrever lá geografia, quem não escreveu ainda, a data e colocar. Copie e ligue corretamente. Então, aqui você tem o serviço público, vacinação, o incêndio, educação. E aqui você tem o órgão que presta esse serviço. A escola, a unidade de saúde e o corpo de bombeiros. Você vai ligar, então você copia a primeira coluna, dá um espacinho e copia a segunda. Depois você vai ligar. Vacinação, quem daqui presta esse serviço? Incêndio, quem combate o incêndio? Quem daqui? E educação, qual é o serviço ou qual é o órgão que presta o serviço de educação aqui no nosso município? Vai lá, você tem 5 minutinhos para fazer.
Certinho? Vamos conferir com a professora então. Vai lá. Vacinação, unidade de saúde, incêndio, o corpo de bombeiros que combate o incêndio e a educação na escola. Então, deu certo? Quem não fez, faz rapidinho, assim como a professora já fez. Ok? Agora, então, vamos para os nossos objetivos. Vamos ver se nós atingimos os objetivos desta aula. Identificar alguns serviços públicos do seu bairro ou distrito. Nós vimos, então, alguns serviços públicos e você identificou aí na sua casa, né, quais serviços públicos que tem próximo à sua casa também. Reconhecer a importância da destinação correta dos recursos arrecadados pelo poder público. Nós vimos então o quanto que é importante que o governo invista de direito o dinheiro arrecadado através dos tributos, né? Então, por isso também é importante que as pessoas paguem esse tributo ao governo, porque assim ele vai ter recursos para manter a saúde, a segurança, o lazer, né, a educação, tantos outros serviços que são prestados pelo governo. Sem a contribuição através dos tributos, o governo não tem como arrecadar o dinheiro e pagar, né, esses serviços e prestar esses serviços para nós, para a população, ok? Certinho então? Aprendeu bastante? Então vamos lá agradecer, fazer o nosso agradecimento à Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública aqui do município de Ponta Grossa, que trouxe para nós, né, o vídeo do guarda municipal, né? Então nós queremos agradecer a Keila Garcia Rocha, diretora de Cidadania, a Débora Dietrich, assessora de gabinete, a Célio Marins da Silva, o guarda municipal, civil municipal, que apresentou o vídeo para vocês, né? Tava muito bom, muito obrigada a todos eles que se empenharam muito para nos ajudar nesta aula. Cuide-se então e até a próxima aula. Fiquem bem. Tchau, tchau. Vem aí, Educação Física. Fala, galerinha do Vem Aprender, tudo tranquilo com vocês? Novamente estamos aqui para mais uma atividade de recreação. E hoje, com a presença ilustre do nosso querido professor Cláudio, da Escola José Bonifácio, do professor Agenor e também do nosso grande professor Felipe, da Escola Maria Eulina. Queremos convidar todos vocês a participar da nossa atividade de recreação. Então, não adianta só ficar fazendo com o olho. Tem que sair do sofá, sair da cama, se levantar e participar junto com os professores. E uma coisa muito importante, além dos alunos do Vem Aprender, os pais, os familiares também podem participar junto com a gente. Vamos lá, convida o seu pai, a sua mãe, o responsável que está com você aí na sua casa e vamos fazer a nossa atividade de recreação. Mas como todos vocês já sabem, a gente precisa de algumas atividades, alguns equipamentos para a gente fazer. Então na casa de vocês podem delimitar as duas paredes, a distância de um sofá para o outro, a distância de uma cadeira em outro, ou vocês podem usar até mesmo chinelo, calçado, qualquer coisa para vocês demarcarem. Então aqui na
nossa quadra esportiva, a gente tem algumas limitações. Ao fundo, nós colocamos 3 cones, que cada professor vai ficar em um dos cones. E também, aqui na frente, a gente tem uma linha de chegada. E agora vem a nossa atividade de recreação, porque geralmente é assim, se os professores já souberem qualquer atividade, perde-se a graça. Então a gente começa a trabalhar com os professores e eles vão conhecendo a atividade. Então para essa atividade, vamos utilizar folhas de papel. Folha de papel usada que você tiver em casa, pode ser jornal, pode ser sacola, pode ser pedaço de pano, pode ser a meia, pode ser calçado, qualquer coisa que vocês consigam colocar os pés em cima. Tudo tranquilo com vocês? Então, para isso, o que a gente vai fazer? Eu vou pedir para cada um dos professores, eles vão vir aqui e vão pegar três folhas dessas. Então, eles vão utilizar 3 folhas dessas, então pode vir o professor Cláudio. O professor Cláudio vai pegar 3 folhas. Professora Genor mais 3 e o professor Felipe também mais 3. Tá certo? Vocês aí na casa de vocês também podem fazer essas 3 folhas. Nessa primeira atividade, ao invés de vocês utilizarem as 3 folhas, vocês vão utilizar somente 2 folhas, professores. Uma pode deixar do lado. Isso, joia, professores. Igual o pessoal está fazendo na casa. O que vocês vão ter que fazer? Só pode pisar na folha com os 2 pés juntos. Vocês vão ter que sair na contagem que eu disser, chegar até a linha azul, somente pisando em uma folha. Então eu vou pedir para o professor Felipe, coloca uma folha no chão, pisou em cima, coloca a outra folha, pisou em cima, agora ele vai pegar a folha de trás e trazer na frente. Isso, até ele conseguir chegar nessa linha azul. Obrigado, professor Felipe. Agora que todo mundo já compreendeu como é que nós vamos fazer essa atividade, vamos desafiar os professores aqui no ginásio e vocês aí na casa de vocês. Vamos lá, junto com o professor, na contagem até 3. 1, 2, 3. Valendo, professores. Vai lá, puxando a folhinha de trás. Traz a folhinha de trás para frente, só pode pisar na folha, olha, o professor Felipe está na frente. O professor Genor não pode, só pode pisar na folha. O professor Felipe está chegando na frente. O professor Cláudio, os 2 pés, professor Cláudio. O professor Felipe já foi o primeiro. Olha, o professor Genor está chegando em segundo. Isso, ótimo aí, ó. Os professores já fizeram a atividade. Cansaram? Lógico. O professor Felipe cansado, a professora Genor já está suando, o professor Cláudio está ofegante. E agora nós vamos para a nossa segunda atividade. E a segunda atividade é um desafio ainda melhor para vocês. E eu quero ver se os professores aqui conseguem fazer junto com vocês. Porque essa foi uma sugestão de várias escolas que a gente está indo. A gente está indo essa semana nas escolas e é muito legal ouvir o retorno dos alunos. Porque eles falam que eles assistem o programa, gostam das atividades e principalmente se divertem aprendendo. E esse é o objetivo nosso, fazer a educação física se tornar divertida e continuarem aprendendo. Então vamos lá, professores. Agora vocês vão utilizar a 3ª folha e o desafio vai ser ainda maior. Porque nós vamos fazer um pequeno circuitinho imitando o gesto de um animal. Espero que aí na casa de vocês já conheçam o gesto que o macaquinho faz. Então o que vai acontecer? O professor Felipe vai colocar uma folha, vai ficar com os 2 pés juntos na folha, coloca agora uma folha para o lado da parede do ginásio aqui, professor. Isso, e uma folha mais à frente. Isso. O movimento do macaquinho vai funcionar da seguinte maneira. O professor Felipe vai estar virado de frente para a parede. Ele vai colocar as mãos naquela folha que está para o lado da parede. E agora ele vai tentar fazer um salto na próxima folha. Vai lá, professor Felipe. Oh, joia, o professor Felipe conseguiu. E ele vai ter que buscar outra folha lá. Então, da mesma maneira, eles vão estar fazendo esse distanciamento. Gostaram da atividade, professores? Joia! Espero que aí na casa de vocês também façam essa atividade do macaquinho junto com o pessoal e os professores aqui do Vem Aprender. Vamos lá desafiar o pessoal? Chama todo mundo que está na casa de vocês para fazer atividade junto com os professores. Atenção, professores, compreenderam como é que funciona a atividade? Na contagem de 3.
O professor Genor, espera eu contar, professor. 1, 2, 3, valendo! Olha lá, o professor Felipe novamente na frente, fez o movimento. Isso, olha lá o professor Genor. Uma folha de cada vez, tem que formar um triângulozinho. Isso, olha lá o professor Felipe compreendeu. Traz uma folha para frente, olha lá, se enrolaram, não pode se encostar, professor Genor e o professor Cláudio, olha o distanciamento, professora Genor e o professor Cláudio estão chegando junto, o professor Felipe já está na frente, o professor Felipe é muito, está fazendo, não pode se encostar, professores, vamos lá, fazendo junto com o pessoal aqui, ótimo, professora Genor, o movimento do macaquinho, joia, o professor Felipe já terminou aqui a atividade. E o professor Genor está terminando? Escapou a folha, professor? Escapou a folha lá para trás. Ótimo. Vai lá com o professor Cláudio. Joia. Professora Genor, isso. Vamos lá. Terminando a atividade. Vai lá, mais uma. Está quase chegando o professor Cláudio. Quase terminando. Vamos lá. Chegou. Professor Cláudio. Isso, ótimo. Professora Genor ficou para si. Isso. Aqui a gente teve a vitória do professor Felipe, tivemos aqui a participação especial dos professores Cláudio, professora Genor, e espero que vocês tenham se divertido igual todos nós. Os professores se divertiram, fizeram atividade física e vocês aí na casa de vocês, também com os familiares de vocês. Até a próxima atividade de recreação. Tchau, tchau, pessoal!